Meu nome é Lucas. Meu nome é Nicolas. Meu nome é Matheus. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Raiane. E hoje a gente vai apresentar para vocês o nosso trabalho sobre termodinâmica de máquinas térmicas. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho do que são as máquinas térmicas, qual a máquina térmica escolhida pelo meu grupo e o porquê que a gente escolheu ela. Bom, as máquinas térmicas são equipamentos que fazem a transformação de calor para trabalho. Normalmente, a máquina térmica ela pega energia interna de um combustível e transforma em energia mecânica. É sempre bom a gente lembrar que toda máquina térmica tem uma substância de trabalho. E essa substância de trabalho varia de máquina para máquina. Eu posso dar um bom exemplo, os automóveis, que eles utilizam como substância de trabalho o ar e a gasolina. Já, por exemplo, as máquinas a vapor utilizam a água, sendo às vezes no estado sólido ou no estado gasoso. Vamos lembrar também que as máquinas a vapor elas só trabalham de uma maneira intermitente se a sua substância de trabalho for colocada em um ciclo. Ou seja, ela tem que a substância de trabalho dentro da máquina trabalhar de uma maneira cíclica, assim fazendo com que a máquina não pare de maneira nenhuma. A máquina térmica escolhida pelo nosso grupo foi o motor de 4 passos, mais especificamente o EA111. A gente decidiu escolher esse motor porque é um motor que, como a gente tem muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eu acho que é muito mais fácil a gente demonstrar e falar um pouco mais sobre as suas características de termodinâmica. Acho que fica uma coisa muito mais específica para poder entenderem. Outro passo também que a gente olhou bastante é na questão da sustentabilidade. Como é uma coisa que está sendo falado muito ultimamente, e a gente sabe que o motor de 4 passos é um motor que passa bastante poluição, acho que seria legal a gente mexer nas melhorias dele. A gente poderia dar uma olhada como ele funciona realmente e tentar melhorar a sua eficiência. Nesse processo que a gente escolheu, a energia é obtida por intermédio da queima de combustível na forma de calor. No decorrer de um ciclo inteiro, a gente pode estudar o procedimento e concluir que o mesmo concebe a troca de massa com o meio externo. É possível analisá-los como sistemas fechados quando são analisados separadamente. De maneira mais sucinta, eu vou explicar o funcionamento do motor 4 tempos. Na sua etapa inicial, também denominada primeiro tempo, ela é demarcada pela válvula de admissão, que permite a entrada de ar de combustível na câmara de combustão, e ao mesmo tempo que o pistão exerce um movimento de recuo. Na segunda etapa, a fase é definida pela compressão, o momento em qual o pistão avança de modo a comprimir a mistura diminuindo seu volume. No término da compressão, a vela que libera a centelha provoca uma explosão que faz o pistão recuar novamente. Essa caracteriza a terceira etapa. E por último, na quarta etapa, a válvula de escape abre, permitindo que a exaustão de gases provenientes da explosão. Os componentes indispensáveis da estrutura do motor podem ser classificados em 2 partes, as partes fixas e as partes móveis. Nas partes fixas, a gente tem o bloco do motor, o cabeçote e o cárter. Nas móveis, temos a válvula de admissão e de escape, o pistão, porca, as molas, parafusos juntas e outros. Nesse primeiro momento, a gente vai dar mais foco à parte termodinâmica do motor, onde o material que constitui o bloco de motor é o ferro fundido, enquanto os demais segmentos são compostos de aço. Vou falar dos sistemas auxiliares do motor EA111, que basicamente auxiliam no seu funcionamento. São 6 sistemas auxiliares: o de válvulas, injeção eletrônica, admissão, arrefecimento, lubrificação e sistema elétrico. O primeiro sistema que eu vou explicar é o sistema de válvulas. O sistema de válvulas é composto por eixo de Cummins, tucho, mola e válvulas. As válvulas são as responsáveis por permitir que a mistura de ar e combustível entre, e a válvula de escape, que é a que permite que os fumos saiam da câmara de gás. O eixo de Cummins ele é o responsável pelo sincronismo das válvulas. Ele permite que as válvulas abrem e fechem no tempo exato para que tenha a melhor eficiência do motor. As molas, elas fazem com que as válvulas retornem na sua posição inicial, e o tucho é quem transmite o movimento do eixo de Cummins para as válvulas. Agora eu vou falar sobre o sistema de injeção eletrônica, que é basicamente a responsável por injetar o combustível na quantidade estequiometricamente exata para que não haja desperdício do combustível
e melhore a eficiência do motor. É responsável também pela diminuição de emissão de poluentes na atmosfera. O sistema de admissão é responsável por admitir a quantidade de ar exata para fazer a mistura de ar e combustível. Ele é composto por filtro de ar, duto de admissão e coletor de admissão. O filtro de ar, ele literalmente filtra o ar. O duto de admissão, ele transporta o ar para a câmara de combustão. E o coletor de admissão, ele mantém a válvula de admissão um tempo maior aberto, tendo um rendimento melhor no motor. O sistema de arrefecimento é composto por mangueira, radiador, ventoinha, válvula termostática, bomba d'água, líquido de arrefecimento e vaso de expansão. O vaso de expansão é onde fica armazenado o líquido de arrefecimento, que é basicamente água misturada com aditivos para fazer o resfriamento do sistema. As mangueiras é por onde esse líquido percorre. A ventoinha ela é ativada pela válvula termostática, que quando ela percebe uma temperatura elevada, ela ativa essa ventoinha que vai jogar o ar quente para o meio ambiente. E o radiador ele é quem dissipa o calor dessa água. No motor EA111, o sistema de lubrificação dele utiliza o óleo de viscosidade 5W40, que é bombeado por uma bomba de óleo que passa por um filtro e lubrifica todo o sistema mecânico do motor. E ele retorna para o cárter, que é onde fica armazenado todo o óleo pela ajuda da gravidade. Por último, o sistema elétrico do carro, que é composto por basicamente alternador, motor de arranque e a bateria. A bateria ela alimenta o motor de arranque, que dá a partida no motor. A partir do momento que o motor está em funcionamento, ele rotaciona os sistemas de polias que rotacionam o alternador. E assim o alternador ele alimenta todo o sistema eletrônico do carro. Eu vou fazer uma breve descrição sobre as fontes quente e fria de uma máquina térmica. O funcionamento de uma máquina térmica consiste em retirar calor da fonte quente e converter parte dele em trabalho e o resto é dissipado para a fonte fria. Bom, no motor EA111, a fonte quente é o motor propriamente dito, pois é nele que ocorre a queima do combustível. Parte desse calor produzido é convertido em trabalho mecânico e o resto é dissipado para a fonte fria, que nesse caso é o meio atmosférico por meio do escapamento. A relação entre calor e trabalho da máquina térmica pode ser definida pelo fluxo de calor entre a fonte quente e a fonte fria, onde parte da energia transferida é convertida em trabalho útil e a outra é dissipada para a fonte fria. Agora eu vou identificar os processos termodinâmicos presentes no ciclo de operação do motor. Primeira etapa, que é a admissão, identifica-se a transformação isobárica, uma vez que o pistão recua, aumentando o volume da mistura de gases com pressão praticamente constante. Na etapa seguinte, que é a compressão, nós conseguimos observar dois processos, a compressão adiabática e a transformação isocórica. A primeira acontece no interior da câmara, de forma completamente isolada, enquanto a segunda se dá por meio da obtenção de calor através do aumento de pressão. Durante a terceira fase, expansão, as válvulas de admissão e escape permanecem fechadas durante a explosão dos gases, impedindo a interação do sistema com o meio e caracterizando uma transformação adiabática. Quarta e última etapa, exaustão, a válvula de escape se abre de modo a assegurar uma pressão constante, dessa forma, caracterizando uma transformação isobárica. Eu vou falar para vocês a respeito da avaliação e a comparação da eficiência do motor EA111 com outras máquinas térmicas análogas. O rendimento de uma máquina térmica é dado pela razão N entre o trabalho final, que a gente vai chamar de WT, e a quantidade de calor necessária para o seu funcionamento, que a gente vai chamar de Q1. Normalmente ele é expresso em porcentagem, que é o resultado que a gente vai dar a seguir, e estes valores eles foram obtidos anteriormente, com o W tendo o valor de 576 kJ e Q1 com o valor de 2.973,15 kJ. Colocando nessa fórmula, que é N igual a WT sobre Q1, a gente obteve a porcentagem de 19,40%. O rendimento do motor a combustão ele fica em torno de 25 a 30%, o que é um valor bem próximo do valor teórico obtido no nosso cálculo do motor EA111. Enquanto o motor elétrico ele apresenta uma ordem de 80% a 85%. A máquina a combustão ele tem um rendimento consideravelmente baixo, pois boa parte do calor é dissipado para o radiador pela não condensação do vapor da água, que sai pelo silenciador, perdendo cerca de 70% da energia durante este processo. Sendo assim, apenas 21% da energia chega nas rodas. E por fim, o nosso grupo propôs uma melhoria elétrica no carro, que é tornar o motor a combustão híbrido.
híbrido com um motor elétrico, melhorando sua eficiência, pois o motor elétrico ele possui uma eficiência muito mais alta, que não dissipa muito calor em seu corpo. E uma outra melhoria seria uma melhoria química, que é introduzindo catalisadores mais potentes no sistema de escape para não haver uma emissão muito grande de poluentes na atmosfera. Este foi o nosso trabalho de termodinâmica, esperamos ter atingido os objetivos propostos pelo trabalho e, além disso, ter passado um conteúdo enriquecedor. Gostaríamos de agradecer por ter assistido até aqui. Obrigada!